Bom, espero que não trave mais. Travou no começo. Vambora, já vou convidar aqui pra gente não perder tempo, hein? Esperar a galera voltar. Coisas do ao vivo. Vocês já estão acostumados, né? Cássius. Cássio já tá perturbando aqui na live, gente. Ai, Jesus. A Jana já entrou. Agora cadê o. Voltei. É muita gente usando a internet aqui em casa pelo motivo, ó. Sofro. Vambora. Foi? Foi. Eu tô Voltou. desesperado aqui, achando que a internet daqui de casa parou. Eu disse, meu Deus do céu. Bom, gente, a gente vai conduzir hoje, né? Nós seremos os moderadores para conduzir a live com o Gabriel Teixeira, que é o representante da parceria do Igor Leal e Cia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra dele, né? Que é postulante ao hino da mocidade para o Carnaval de 2023, que será decidido no próximo domingo. E aqui já uma crítica, esperamos que o mais cedo possível, tá, dona Mocidade? Ah, pois é, né? Porque os independentes trabalham, né? A gente trabalha, pelo amor de Deus, né? Pois é, por favor. E vamos ver se o Gabriel já tá por aqui. Acho que já tá aqui. Esperar ele aceitar o convite para entrar na live. Espero que tenha live também, né, dona Mocidade? É verdade. As co-irmãs estão fazendo, né? E aí, Gabriel, boa noite. A gente Oi, agradece. gente, boa noite. Boa noite. Noite, Foi. boa noite, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Prazer estar com vocês de novo, mais um ano. Mais um ano aguentando a língua de chicote de vocês. Mas esse ano Deus é testemunha que esse ano eu aguentei bem mais, que eu fiquei no grupo. É verdade. Já tá até preparado psicologicamente. Já, lógico, claro. Gente, prazer estar aqui mais uma vez, prazer poder estar falando com toda essa torcida independente maravilhosa aí que a gente tem, que com certeza é uma das torcidas mais inflamadas, mais apaixonadas e mais exageradas do carnaval. Vocês são demais. Prazer estar disputando mais uma final, falando em nome da minha parceria e falando em meu nome pessoalmente também, que já é minha 7ª final. E para mim é sempre, claro que a gente quer ganhar, óbvio, vai fazer de tudo para ganhar, vai fazer o melhor trabalho para ganhar, mas só de ter chegado na final já é uma vitória muito grande, a coroação de um trabalho que demanda muito esforço, muito estresse, muito dinheiro, a brincadeira bem Cara, cansativa. Então, só de ter chegado até aqui para a gente já é uma alegria imensa, mas faremos de tudo para sairmos campeões. Bom, Gabriel, a gente agradece a sua participação, a gente endossa que é muito importante esse espaço para que vocês, compositores, né, possam conversar conosco, com as pessoas os independentes, né, para que tirem suas dúvidas. A gente abriu aqui a caixinha de perguntas, as pessoas mandaram suas dúvidas, então a gente vai ter esse espaço aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a sua obra, né, e a gente já abre com aí o que você trouxe para a gente, para poder falar da sua obra abertamente, antes da gente questionar e ponderar algumas coisas. Aí você pode usar esse tempo aí inicial como você preferir. Quiser explicar alguma parte do samba, algum trecho específico, a obra como um todo, aí é o seu critério. Maravilha. Bom, acho assim, a primeira coisa que a gente tem que salientar sobre a obra ainda,
falando da pré-composição, né? É que a gente reconheceu um pouco dos erros que a gente cometeu ano passado, falando em relação à nossa própria obra do ano passado, que perdeu na final, onde a gente veio com uma proposta um pouco mais ousada, um refrão que não voltava, não tinha bis e tal, e a gente esse ano resolveu focar menos nas invencionices, vamos dizer assim, e um pouco mais em dar para a mocidade o samba que a gente, né, estamos falando da nossa visão, claro, samba que a gente achava que era o que a mocidade precisava, que é um samba leve, é um samba solto, um samba para brincar carnaval mesmo. Haja visto aí a posição de desfile da escola, a escola vem de um carnaval com um resultado que não foi satisfatório, então a nossa visão e a nossa intenção foi essa, fazer um samba leve, um samba para brincar carnaval, muito embora o enredo seja um enredo riquíssimo, cultural, e a gente não tenha, pelo menos na nossa intenção, aberto mão de usar tudo que a gente pôde da sinopse, mas nosso grande intuito foi dar para a mocidade um samba leve, um samba brincante, vamos dizer assim, e um pouco menos, não vou dizer ousado, né, cara, porque ousado pode não dar a conotação do que eu estou querendo dar, mas o samba do ano passado a gente arriscou muito mais, e a gente não achou tão interessante correr tantos riscos melódicos e de falso refrão e tal esse ano, para poder justamente ter esse samba um pouco mais vibrante. E aí, assim, escolhemos uma tonalidade maior, obviamente, para a gente. Eu sou contra essa coisa de que samba com tonalidade menor não pode ser alegre. Pode sim. A gente tem belíssimos sambas, bem alegres em tonalidade menor, não tem problema nenhum. Mas realmente o samba em tonalidade maior, ele facilita um pouco isso, né? Então escolhemos aí, começamos o samba justamente pelo início da sinopse, e de Deus nosso Pai foi o princípio, firmou sua criatura ao pó de argila, e aí a gente fala das mãos de barro nasce a perfeição, poder da criação no pó de argila, que é justamente essa, pelo menos o nosso entendimento de que ele fez ali um paralelo, né, entre a criação do homem, a criação do mundo e a criação do mestre Vitalino, no caso, que é o grande inspirador do enredo. Não é o enredo, né, mas é o inspirador do enredo. O enredo, na verdade, é sobre a descendência tanto física quanto de artística, né? Vamos dizer assim. E aí a gente fala poder das mãos de barro nessa perfeição, poder da criação no pó de argila. Para toda a lida é preciso muita fé. Isso é bem importante a gente falar. Que a gente tirou alguns versos, a gente não tirou da sinopse, tá? Em alguns versos a gente tirou da música Deus do Barro, do Petrúcio Amorim, tá? Não tirou, a gente não copiou, né? Mas o que nos inspirou, parou para ouvir essa música. Então a parte que a gente fala de dando vida a imagens de Marias e de Zés, né? A gente tira dessa música que fala: para fazer com amor é preciso fé, por isso a gente usou para toda a lida é preciso muita fé. E dando vida à imagem, a música diz a imagem de tanta Maria e de tanto José. A gente só adaptou um pouco isso para poder caber na nossa métrica e tal, mas foi dali que nasceu a inspiração para esses versos. Depois tem a parte que a gente fala: ó meu Senhor, de joelhos vem agradecer, valei meu Pai, essa terra é nosso ganha-pão, que é falando um pouco da relação dos artesãos lá com o trabalho. A sinopse fala muito disso também. Valei-me pelo sempre, peço-lhe que interceda por mais um dia de criação. É mais ou menos por aí do que a gente está falando. A gente faz uma alegoriazinha de Mandacarus e chique-chique, né? A gente usou no cangaço, mas enfim, fala aqui na sinopse, fez brotar da terra vergens repletas de mandacarus e chique-chiques, a força de sua criação. Aí riscou no barro as primeiras margens do rio Ipojuca. O rio Ipojuca também a gente botou o Ipojuca, o riacho, para regar o que Deus nos der. Justamente porque sem a água do rio Ipojuca, talvez não, com certeza não conseguiriam tirar o barro para poder fazer a criação, que é justamente do que se trata. Daí a gente fala do agreste enfeitado de boizinhos feito à mão, né? Que também está aqui na sinopse. Os boizinhos de tanta peleja, pelo saculejar das loiçarias e alambiques,
acompanhante da luta desses meus irmãos, irmãos que resistem à labuta de terras distantes e exalam cheiro verde vindo dos canaviais. Dessa parte aí, justamente, a gente tirou não só a parte do agreste enfeitado de boizinhos feito à mão, como também a ideia do refrão do meio. Nós vai à luta, nós é povo brasileiro. A gente tirou daí, mas também um pouco aí, mas um pouco fora da sinopse também, porque a gente entendeu que era importante. Nós estamos passando por um momento político muito difícil, agudo, né? Vamos dizer, muito difícil, muito importante. Então, acho que esses versos, nós vai à luta, nós é povo brasileiro, ele não só está dentro da sinopse, né? Fala disso aqui abertamente, mas como também está inserido num contexto social do país nesse momento. E muito embora todo mundo saiba a minha posição política, a gente não está aqui falando de povo brasileiro. Antes que alguém queira, todo mundo sabe, não precisa esconder de ninguém, mas isso é uma coisa minha. Eu voto nele, vocês também. Enfim. A gente achou importante colocar esses versos, né? Nós vai à luta, nós é povo brasileiro, nós matuta o tempo inteiro, dá um gole para retar. O gole para retar justamente porque aqui fala da Branquinha, o afronto pela Branquinha, a companheira deste ofício, né? Padre Cícero, acho que Padre Cícero é o padroeiro do Nordeste inteiro, né? Podemos dizer assim. Então, quase todo enredo que fala de Nordeste vai falar de Padre Cícero, e aí, enfim, ele está inserido na parada. Na nossa segunda, a gente abre com uma homenagem ao Samba da Mocidade de 93, que fala a vida como um jogo de xadrez, né? E aí eu particularmente, Gabriel, gosto muito de usar citações. Quase todos os sambas meus têm citações a algum outro samba ou alguma música, né? Pernambucópolis, a gente citou Tupinicópolis, Parece que Estou Sonhando. No ano passado, o nosso samba que perdeu, do Batuque é o Caçador, tinha uma citação à música do Roque Ferreira, Oxóssi é filho de Iemanjá. Enfim, isso era proposital e é proposital esse ano mais uma vez. A vida é como um jogo de xadrez no meu sertão. Peões, reis e rainhas cavalgaram nosso chão, que foi uma forma que a gente usou de poetizar o que diz aqui. Cerimoniadas pelo bispo Mané Pãozeiro, caçadores viraram peões, torres observam o universo mítico de asnos armoriais. Enfim, e na própria sinopse diz: a vida é como um jogo de xadrez no meio do meu sertão. Então a gente pegou esse parágrafo, rearranjou de uma forma para conseguir fazer essa homenagem ao samba de 93 e também dar liga a essa história com poesia, né? Porque a gente não pode pegar também e jogar tudo saltado. Depois a gente já faz uma brincadeira como se o jogo de xadrez começasse a se transformar no que a gente vai desaguar, que são as festas juninas, as festas religiosas, né? Vamos dizer assim. Que a gente fala de procissão, que está aqui também, procissões erguem santinhas vestidas de chita, e fala dos santos juninos. A gente optou por não citar São João, Santo Antônio, São Pedro, porque a gente entendeu que falando de festa junina, fogueira, balão... Estava implícito. Já está ali, entendeu? Já está entregue. E a gente até poderia ter citado, porque dá para fazer poesia com isso, mas a gente optou por falar disso de uma forma mais alegórica. E aí, no final do samba, a gente, de uma certa maneira, agradece ao mestre Vitalino, né? Muito embora ele não seja o enredo, a gente entendeu isso, mas a gente agradece ele justamente como a gente diz, Vitalino a nos inspirar a descendência artística dele, que é do que se trata o enredo, inspirar a mocidade no desfile e inspirar nós, repentistas de Padre Miguel, a fazer o samba, cada um fazer seu samba, né? Então, quando a gente fala mais para frente no refrão, o meu repente arretado vai buscar mais uma estrela que você vai mudar, justamente a gente está fazendo ligação a esse trecho da sinopse lá, que servem de sublime inspiração aos repentistas de Padre Miguel. Se nós somos os repentistas de Padre Miguel, o nosso samba é um repente, certo? Então a gente brincou. Na nossa versão original, nós tínhamos invertido o nome do enredo, né?
o sentido não era invertido, tá? Porque nós não colocamos terra de meu chão, estrela de meu céu. Nós colocamos estrela de meu chão, terra de meu céu. E aí, quando nós fomos chamados ao barracão, logo depois do anúncio Dos dos sambas finalistas. finalistas, a gente foi sabendo que todos os sambas seriam alterados, a gente não sabia em que parte, tá? E aí Inverteram a ordem. acabaram pedindo que a gente pudesse inverter a ordem e trocar, botar na ordem que tá, que é terra de meu céu, estrelas de meu chão. Isso acarretou numa troca de rima, né? Então a gente teve que tirar o Eta Mocidade de Padre Miguel e teve que achar uma outra solução. Ali, no momento da reunião, a gente achou essa solução do Ai Meu Coração, e saímos de lá convictos de que isso era bom, porque justamente conversa um pouco com o regionalismo que a gente tentou imprimir nesse samba, justamente para que esse samba ficasse um samba leve, um samba carnavalesco e brincável, tá? Então a gente achou isso pertinente. Eu vejo todo mundo batendo lá naquele grupo lá, acho assim, galera, vocês batem tudo. Então qualquer coisa que a gente colocar vocês iam bater, certo? Se eu colocasse Luar do Meu Sertão, vocês iam bater. Se eu colocasse, entendeu? Qualquer outra coisa, para não falar um palavrão que termina com "on", na mão de ninguém, vocês também iam bater. Então, assim, a gente respeita quem não gostou, mas quem tá indo na quadra, quem foi na quadra quinta-feira, quem viu o Nino do Milênio cantando com o Ai Meu Coração, viu que ficou bom, entendeu? Vocês podem não gostar, podem achar que tá fora da sinopse. Nem todos os versos de todos os sambas são partes fidedignas à sinopse. Ai Meu Coração é uma expressão de emoção, de alegria, de emoção. Eu vi muita gente falando besteira, mas enfim, vocês exageram pra caramba. Eu achei engraçado, eu vi na brincadeira, mas vocês exageram. Então, assim, eu particularmente saí do Barracão feliz. Quando comecei a ler a opinião de vocês, fiquei preocupado, mas quando eu ouvi na voz do Nino do Milênio, eu fiquei feliz de novo, porque ficou muito bacana, cara. O moleque tá cantando pra caramba esse samba. Na hora do refrão principal, o samba explode. Ele tem bastante domínio da melodia para fazer contracanto, para brincar e tal. Eu fiquei super... A gente, né? Se vocês tinham sido consultados, se vocês tinham gostado do resultado dessa mudança. Qual o propósito dessa mudança no refrão? Vocês sabem Então, por quê? como eu te falei, é claro, eu não vou ser hipócrita aqui, de dizer que eu não preferia como era antes. Claro Eu que sim. preferia. Foi Eu aquilo também. que eu compus, foi aquilo que a gente compôs. Então, eu Sim. também preferia, claro. Mas também vai uma questão muito de costume. A gente se acostumou aí um mês ouvindo o samba de uma forma, para chegar às vésperas da escolha do samba e mudar justamente o refrão principal, que é a parte mais forte de todo o samba. Então, assim, claro que a gente foi consultado, é claro que a gente teve total liberdade da direção de sugerir qualquer outra coisa, mas ninguém ali, eu estou incluindo a mim mesmo, estava a parceria inteira, teve nenhuma ideia melhor do que essa. Entendi. E também eu particularmente achei que o Ai Meu Coração, muito embora seja uma frase simples, é uma frase que expressa emoção. A galera aí quer dizer que ai, meu coração vai disparar de novo, não tem nada a ver, vocês ficam buscando cabelo em ovo. Coração tem uma porrada de samba. Eu tenho um refrão que é um dos sambas mais
tocados da escola que fala louco de paixão, sempre vou te amar, luz da inspiração no meu cantar, que nada disso estava na sinopse. Tudo isso é inversão da cabeça da gente. Entendeu? Então, assim, a galera exagera pra caramba. Entendeu? Então, assim, é óbvio que a gente tinha um apego a como era antes. Por quê? Por causa do costume, porque foi o que a gente fez. Mas, assim, nego pinta um monstro horroroso que não existe. Quem tá indo na quadra, quem foi na quadra quinta-feira, quem escutou o Samba na Voz do Nino, viu que não ficou ruim, não. Ficou bom pra caramba. O moleque tá cantando demais. O samba, na hora que chega no refrão, é muita alegria, cara. Porque é um refrão pra cima, né? Um refrão Sim. que... A nossa ideia, Explosivo. a nossa intenção foi justamente essa. A gente, aí, mais uma vez, não estou aqui botando a minha opinião, a nossa opinião como verdade absoluta, mas a gente entendeu que, para o momento que a mocidade está, né? No momento que eu digo em relação à posição de Posição e desfile, dia de desfile, né? posição e dia de desfile, exatamente. E principalmente por ter vindo de um carnaval que não deu o resultado que a escola desejava, por fatalidades e tal, mas a gente entendeu que a mocidade precisava de um samba vibrante, um samba pro alto, muito embora o refrão, o enredo seja um enredo com muita riqueza, um enredo super cultural e tal, a gente buscou fazer um samba mais leve, mais brincante, mais vibrante. Entendi. Respondido. Gabriel, eu Próximo. tenho uma pergunta. Próximo. Eu tenho uma pergunta também um pouco nesse escopo da inspiração que vocês trazem na composição do samba, porque eu li algumas vezes a sinopse e fiquei curioso com um trecho específico, principalmente da segunda estrofe do samba de vocês, que é aquele trecho dos versos 5, 6 e 7. Fogueiras, balões... Vai precisar cantar pra humilhar, gente? Enfim. E eu acho que a melodia desse trecho é muito bonita, mas eu não encontrei na sinopse, que eu acho que foi até um tanto quanto, não vou dizer hermética, mas assim, muito, muito bem posicionada sobre a maneira que o Marcos ele vai pensar, com a maneira que o Marcos vai pensar o escoamento da escola, a narrativa que o enredo se propõe a contar. E eu achei curioso que você usou 3 versos na composição do samba sobre as festas juninas, sobre os folguedos juninos. A gente sabe Sim. que a mocidade ela tem um histórico, principalmente em 17, 18, 19, de se utilizar de termos diversos que a composição traz, e o carnavalesco, à época, incorporava essas mudanças, essas, digamos, inspirações que os compositores traziam na realização da narrativa fisicamente, né? Através de fantasia, através de alegoria, compondo um setor específico. Você não acha perigoso, eventualmente, do samba ele ser escolhido do carnavalesco, já que ele se posicionou de uma forma tão bem criteriosa com a construção da narrativa dele, em não adotar essa parte dos folguedos, eventualmente, por exemplo, no quesito enredo, ou quem sabe até no quesito samba enredo também? Então, perigoso porque assim, a gente, esse ano a gente não usou setorização, né? Ele deixou todas as parcerias bastante livres para criar em cima daquilo que entendesse da sinopse. Então esse jogo é sempre perigoso, porque é um jogo de entendimento. Às vezes você lê alguma coisa e entende errada, mas eu não acho que o nosso entendimento tenha sido errado, não, justamente porque aqui diz, ó, Hortinha dos Casórios são pertencidas às imagens dos 3 santos juninos, santidade e tal, ok. A gente talvez não tenha falado do jeito que está aqui, entendeu? Mas os festejos juninos, a festa junina, que engloba fogueira, balão, bandeirinha, procissão, tá tudo aqui. Procissões erguem santinhas vestidas de chita, que abençoam com juras de amor o atravessar da cidade. Preces de novenas espantam a agrura de toda a tensão do deserto. Tudo isso é um parágrafo inteiro daqui. Então é só uma outra forma de falar sobre a mesma coisa. Mas assim, disputa de samba enredo é arriscado mesmo. É assim mesmo. Sim, sim. Não, eu achei curioso especificamente esse trecho, porque a melodia ela é muito bonita, né? Ela traz um pouco dessa dolência, mas ao mesmo tempo ela não é um dolente
para baixo, ela é um dolente com a perspectiva de festa, de festejo, de celebração. E aí, como ela está encaixada num trecho do samba muito posicionado sobre as inspirações da arte figurativa, né? A gente tem o jogo de xadrez do Eudócio, do Galdino, tem os peões, os reis e as rainhas, que foram inspirações, né, da arte figurativa. E aí tem 3 versos, logo no final dessa mesma estrofe, que utiliza dessas inspirações figurativas, colocando os festejos juninos. E aí eu achei curioso como foi que vocês construíram e meio que linkaram essa parte da inspiração com os festejos juninos, que já seria mais do cotidiano do pessoal do Alto Sertão, de Pernambuco, propriamente dito, né? Que embora não seja exatamente o tema central da parada, ele está aqui, mas é um tema para a gente é rico, né? Então, assim, se ele quiser incorporar e falar de uma outra forma, ele tá aqui. Mas é o que você falou. Quando você fala em São João, Santo Antônio, São Pedro, você imediatamente linka com festas juninas. A gente conseguiu até entender esse raciocínio, né? Você usou de uma outra forma isso. Porque em outros sambas, inclusive sambas já eliminados, eles citam nominalmente os santos, né? Pedro, João, a intimidade, né? Pedro, João, Antônio. Mas no seu não, isso é feito de uma forma diferenciada. É um risco, mas tá tudo certo. Justamente por aquilo que eu falei para vocês, assim, a gente assumiu esse risco porque no nosso entendimento, se a gente citasse nominalmente, falasse do santo, isso ia dar um peso que eu não acho que é aquilo que a escola precisa para desfilar, entendeu? Eu acho que a escola precisa desfilar falando dessas festividades como festa, entendeu? E no meu entendimento, eu queria dar à mocidade uma opção de escolher um samba mais festivo, um samba mais leve, um samba mais para brincar carnaval mesmo, e acho que festa junina é um tema que é rico para isso, né? Então a gente pegou e contou esse mesmo trecho aqui de uma forma um pouco mais descontraída, não exatamente citando nominalmente os santos juninos, mas tá englobado. E digamos que você tem experiência em fazer samba com forrozinho, né? Mas então, deixa eu falar isso, e até fazer um meia-culpa aqui. Na minha parceria, sou eu que faço a direção musical da gravação. Do palco também, do ao vivo, né? Mas da gravação. E esse ano, cara, eu acho que eu errei um pouco a mão, porque eu botei muito forró. Eu botei forró na primeira, eu botei forró na segunda, eu botei sanfona, eu mandei o cara aumentar a sanfona. E eu acho que isso tirou um pouco da atenção pro samba mesmo. Por isso até a Jana brincava, chamava de samborró. E isso é real, mas eu estou fazendo aqui uma meia-culpa dizendo que foi culpa minha. Tanto que várias pessoas que, como eu falei, foram na quadra, viram ao vivo como o samba se comportava no ao vivo, falaram assim, caralho, passa essa emoção. E aí foi um erro meu, e eu tô aqui pedindo desculpa à minha parceria. Meus amores, não me tirem ano que vem, deixa eu continuar, tá? Não, mas assim, eu sempre brinquei com você sobre o samborró, mas era nítido mesmo que na quadra não parecia, em nenhum momento pareceu forró, sim, né? Tá parecendo mesmo um samba, e acho que isso é inquestionável. Sim, acho que várias pessoas, assim, uma das coisas comuns, assim, durante todos os domingos e um sábado de disputa que teve, foram a quantidade de gente que ficava assim, tipo, caramba, pô, esse samba é bom. E ali eu entendi, eu falei, cara, errei a mão na gravação, porque se o samba não passou isso na gravação, talvez se eu tivesse feito uma gravação mais samba, menos forró, eu já tivesse arrebatado essas pessoas no disco. Aí quando as pessoas fossem para a quadra, eu já ia estar cantando com uma certa simpatia espontânea. Mas enfim, o que importa é no ao vivo mesmo, né? Graças a Deus, o que é levado em consideração é o ao vivo. Sorte é minha. Vamos lá, Renatinho, falta você. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Tá de boca aberta ele. Antes disso, registrar aqui que a Bauer está na live interagindo a beça. A musa família Mocidade, né?
A pessoa que mais fala naquele Bom, grupo. Gabriel, a minha pergunta é... Renatinho, Tá tá dando uma travada, eu travando acho que aí. eu ouvi, né? Tá travando? Tá, agora Tá. foi. Tá, um pouquinho. Não foi. Foi? Foi. Foi? Tá. Foi. Então, Gabriel, a pergunta que eu vou fazer é sobre uma parte do samba em específico de letra, tá? E aí vai muito, talvez, do meu gosto pessoal, mas, assim, é uma dúvida que eu tive e talvez você possa esclarecer. Não é um recurso novo, muitas parcerias utilizam isso aí mundo afora, a própria Mocidade utilizou esse recurso, a parceria Campeã, no caso, em 2015, a Beija-Flor em 2005, que é utilizar, pegar exatamente o título do enredo e colocar no samba, né? Muita gente usa isso, é um recurso super usual e tal. E vocês fizeram isso no refrão. E aí eu acho que talvez não seja tão usual, né? Tiveram aquela inversão ali, mas vocês fizeram isso no primeiro momento, antes da alteração da escola. E aí eu queria saber de você se tem algum motivo específico, não sei, vocês quiseram causar algum impacto, trazer realmente o significado do enredo, porque eu, particularmente, eu tenho um pouco de rejeição a isso, né? Mas eu queria saber, já que você é compositor, né, talvez você traga uma outra perspectiva que eu Travou. Também. não alcance. Renatinho, tudo bem. Vamos lá. Cara, o título do enredo é bom pra caramba, irmão. O título do enredo resume o enredo de uma forma que eu não iria alcançar poeticamente. Terra de meu céu, estrelas de meu chão. O cara falando, pô, do alto do Moura e tal, e justamente dos artistas que de lá vêm. É uma forma maravilhosa de resumir esse enredo aqui. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em usar, justamente porque não são os compositores contra a escola, são os compositores a favor da escola. O enredo aqui, que está na sinopse, que se chama Terra de Meu Céu, Estrelas de Meu Chão, será contado por um samba enredo. O torcedor comum assistindo o desfile, ele não vai estar com a sinopse na mão. Então, Agora, assim, eu... agora sim, Gabriel, Diga. só interferindo na pergunta que o Rê fez, eu achei que nesse caso vocês foram, a princípio, mais criativos nesse sentido, porque vocês alteraram a posição que o título apresenta. Porque assim, Sim. vocês colocam a estrela de meu chão, terra de meu céu. Tudo bem que a estrela, independente da posição que ela se encontra dentro do título do enredo, ela tem a referência, eu acredito, na minha interpretação particular, com o Vitalino, que é a grande estrela do Alto do Moura, mas também, sobretudo, a escola que tem a estrela como seu símbolo. E vocês utilizaram isso como recurso principal no refrão principal. Então, estrelas de meu chão, terra de meu céu. Tudo bem que a alteração acabou colocando o título de enredo ipsilíteris praticamente, né? Porque, enfim, mas eu achei, inclusive, que o recurso que vocês utilizaram de subverter a posição, colocando a estrela na frente, fez mais sentido para mim, particularmente como torcedor, como amante de samba enredo, do que a alteração realizada posteriormente. Então, assim, a princípio, fica parabéns por vocês terem colocado... Eu também gostava mais assim. Eu também, eu também. Eu decidi que estrelas do meu chão somos nós, tá? Os torcedores. Então, assim, essa é uma verdade. Olha, gente, eu também. Eu como era antes, e apego de costume e tal, mas aos poucos eu espero que seja. A gente vai se acostumar com isso, não tem problema. Mas assim, eu vou falar para vocês. A gente
letra totalmente diferente dessa. Igor Leal, que não é uma pessoa de acordar cedo, chegou tarde no estúdio, uma outra ideia, em cima da mesma melodia. E aí, no nosso embate lá, vai ser assim, vai ser assado, Zé Paulo participou também, aliás, cara, queria mandar um beijo pro Zé Paulo, porque que cantor, cara, que cantor, pelo amor de Deus. É assim, um cara que imprime uma emoção, que interpreta de uma forma que participa do processo de uma maneira que é muito bacana. Então, queria mandar um beijo para ele aqui, agradecer por tudo, Zé, você, show de bola. O Zé Paulo participou, também ajudou a gente, e aí eu achei essa solução de inverter só a ordem das frases, né? Sem inverter o sentido, só a ordem das frases. Aí botei estrelas de meu chão, terra de meu céu. Não achei naquele momento que isso seria um problema, tá? Aí justamente quando... bom que eu vou desaguar num outro tema. Justamente quando achou essa solução aí e foi chamado lá no barracão porque isso precisava ser alterado, quando a gente soube que os sambas seriam mexidos, eles não disseram pra gente qual parte seria, tá? Pergunta nesse sentido, homem. Eu não estou adiantando a pergunta, eu estou adiantando respostas. Vamos lá. Você que tá acontece? inteirado no grupo, você tá sabendo, né? Não, gente, as opiniões de vocês. Enfim, a gente acompanha, é natural, isso é bom. Isso é bom porque justamente a gente tem um espaço desse aqui, como vocês estão dando pra gente poder defender o porquê que essa escolha foi feita. Entendeu? Só que o que acontece, cara? Aí, assim, eu vou defender o Nós Vai com a seguinte prerrogativa. Primeiro, a gente colocou o Nós Vai entre aspas. Então, tá deixando claro ali que aquilo é um regionalismo. Em nenhum momento a gente está dizendo que o nordestino fala dessa forma. Isso é uma coisa que é amplamente usada na música popular brasileira. Eu nunca vi nenhum torcedor da Mocidade ir bater no Luiz Gonzaga porque ele botou quando oiei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu. Mas na gente... Porque o Luiz Gonzaga já morreu. Meu amor, é porque vocês querem bater em tudo. Qualquer coisa que não seja o que vocês queriam, vocês batem. Entendeu? Então, assim... São várias as músicas que falam de Nordeste, que falam de Sertão, que falam de Pernambuco, ou de Paraíba, ou de Bahia, ou de Sergipe, enfim. Que usam esses tipos de regionalismo, é uma licença poética. Entendeu? Seja o desejo da escola mudar, existem 1000 soluções possíveis, muito boas também, para a gente manter o sentido do refrão sem usar o regionalismo. Mas realmente a nossa escolha foi por isso, porque isso é um recurso que vários compositores da música popular brasileira lançam mão o tempo inteiro e ninguém fala nada. Aí a gente coloca, claro, é uma disputa, cada um defende o samba que torce, vão achar onde que a gente quer bater no adversário. É isso aí, é assim que funciona. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel, rapidinho. Você falou, né, sobre a questão de mudar. Depois da escolha, ainda haverá alguma mudança nos sambas, você acha? Ou não mais? No samba escolhido, eu não né, sei no caso. Dizer. Não sei te dizer. Eu acho que não, já que eles já fizeram mudanças, né, mas eu não sei te dizer se é possível ou não. Isso aí só perguntando mesmo para a direção de carnaval. Entendi. Beleza. Vai, Lineker. Já que você adiantou a resposta, eu vou fazer a pergunta agora. Nós questionamos muito em particular, porque, assim, eu sou baiano de nascimento, fui criado no Rio, e minha noiva é do interior. Então, eu tenho contato muito direto com as pessoas que vivem no sertão. E, assim, os regionalismos que existem no Nordeste são muito comuns, obviamente, a cada região, porque cada região tem uma maneira de se comportar, de falar.
uma questão que pode ser observada no país inteiro. Mas, assim, quando eu ouvi a primeira vez o seu samba, o samba da parceria, eu lembro que quando eu ouvi o samba da Manu e do Máximo na Imperatriz, que era um samba excelente. Inclusive, foi um samba que caiu. E o seu samba, antes que você diga, você tá batendo no meu samba, não, era um dos finalistas. A realidade é essa. Da safra que a gente tinha, o seu samba, desde o princípio, estava na minha relação. E o que mais tem aqui são amigos de vários grupos que têm prova disso. Se você for no meu Twitter, você vai ver lá que eu coloquei o samba, Igor Leal e companhia, como um dos sambas finalistas. Mas essa questão me incomodou porque, assim, eu entendo a sua defesa no sentido de que ele é importante para expor de maneira lírica como o nordestino se comporta no falar, como esse regionalismo, esse preciosismo na maneira de se colocar é importante. Mas, para mim, a princípio, caiu muito no senso comum, muito no coloquialismo, como eu posso dizer, até jocoso, de certa forma. E aí eu acho que foi a impressão que a Jana teve também, que foi o sentido de, poxa, esse excesso de nós vai, nós nós matuta, arretar, pá de inciso, nós, não pode acabar prejudicando a escola no sentido de que a gente tem como o Alfredo Del, são bastante criteriosos melodia por melodia, trecho por trecho, e assim, a princípio me bateu muito no sentido de, poxa, será que não ficou muito senso comum colocar o refrão do meio todo nesse sentido, mas também uma espécie de reverberar na nota, entendeu? Mas eu entendo. Eita, eu entendo. Morreu. A confirmação aí, ó. Viu? Tá vindo? Vocês acham que eu não bati a cabeça antes de dar a entrevista? Ah, tô brincando. Então, Lineker, eu entendo, eu entendi. Eu acho assim, como eu falei lá atrás, a disputa de samba enredo é uma brincadeira de você assumir riscos. A respeito disso. E tem algum... É uma brincadeira de se assumir riscos, né? Você vai fazer... Cada samba é uma proposta diferente, com o mesmo objetivo, mas enfim. Por isso que eu até falei sempre lá no Família Mocidade que a galera entra numa de tratar como se fosse um contra o outro. E, na verdade, não é uma brincadeira sempre a favor da mocidade. É claro, é uma disputa para um ganhar, os outros todos vão ter que perder. Mas, enfim, é sempre a favor da mocidade. Então, é uma brincadeira de assumir riscos. A gente fez isso propositalmente, colocou entre aspas, para deixar bem claro que aquilo ali a gente está fazendo de propósito, está fazendo de maneira intencional. É um regionalismo, como eu falei, que é presente em várias letras de música que falam do Nordeste e cultura popular brasileira no geral, não só do Nordeste. Enfim, vou aqui citar o Adoniran Barbosa, por exemplo, que é totalmente oposto ao Nordeste, mas enfim, que as letras dele não seja de palavras erradas, o samba do Arnesto, enfim, todos os sambas dele têm alguma coisa, alguma palavrinha trocada e tal. Álvaro, isso, tiro ao Álvaro, enfim. Sempre tem isso. Então, isso foi um risco que a gente assumiu justamente para dar esse apelo popular, mais até do que nordestino pra caramba, mas mais até do que nordestino, esse apelo popular de povo brasileiro, entendeu? Justamente por aquele contexto que eu falei antes, que a gente acha que esse samba tem que ser uma coisa leve, uma coisa feliz, mas que também tem esse apelo pelo momento social que o país vive, né? De bater no peito, de povo brasileiro e de assumir nós como nós somos, e a gente tem orgulho de ser assim. No momento nenhum isso foi jocoso, foi colocado de uma forma preconceituosa, até porque, assim, eu fiz faculdade de letras, né? E na aula de linguística, a gente aprendeu que não existe certo nem errado. O errado é você não conseguir se comunicar. Então, se você passa uma mensagem, essa mensagem pode ser agramatical, mas ela não está errada. Se
não escolher o samba por causa disso, o que eu acho um erro, porque o samba não é só isso, né? Ou, se ela quiser, ela pode alterar essa parte. Entendeu? Se é que isso é um problema, né? Talvez isso seja um problema. Acredito que não seja um problema, ela teria alterado quando ela teve oportunidade, né? Na verdade, não vejo isso como problema. Exatamente. Então é isso. Cristiano, na cadeia, Cristiano. Samba na cadeia. Gabriel. Esperamos. Tem uma galera aqui comentando, né? Falando que é a linguagem coloquial, que é normal, e é isso, assim, eu entendi também a sua explicação, até você já tinha explicado isso pra gente anteriormente, mas assim, a questão mesmo é o medo dessa repetição e tal, e tudo isso, mas é aquilo, cabeça de jurado, a gente não entende bem, né, como funciona. E é um risco, todos os sambas vão ter risco, todos os sambas assumem um risco, entendeu? A gente teve um excesso de ados, né, de sufixo no samba do ano passado, ado. E aí a gente fica temeroso com essas implicâncias, né? Porque assim, eu entendo talvez perca um preciosismo na qualidade da inventividade de se compor aquele trecho específico. Mas assim, é o que você pontuou desde o princípio. Você precisa assumir riscos, a realidade é essa. Você precisa se destacar no meio de uma safra que, no nosso caso, teve mais de 10 sambas. Então, assim, acaba sendo o seu diferencial, o diferencial da sua parceria. A minha questão que pegou foi pelas razões que eu coloquei, mas eu entendo, obviamente, a sua defesa quanto a isso. E, para mim, passou a ter um sentido, principalmente quanto ao nós vai, principalmente nesse contexto político que a gente está vivendo. Então, está respondida a pergunta. Vai lá, Renatinho. Bom, temos mais algumas agora perguntas. Já meio que se embolou, né? Algumas perguntas que foram chegando pra gente, mas é assim que é bom, porque vai fluindo. Assim que é bom. Tem aqui algumas perguntas que foram chegando. Até já deixo aqui avisado que terminando a live a gente já abre a caixinha de pergunta para o Ricardo Simpatia amanhã responder uma pergunta. Line, que qualquer coisa tu me ajuda, hein? Viu? Vamos lá. Vou falar mais perto para ficar mais alto. O Ipojuca é um rio que possui 320 quilômetros de comprimento, que ironicamente picado águas e raízes podres, estando hoje o mesmo enfrentando um processo de luta contra a poluição. No samba, vocês se referem ao mesmo como um riacho, que por definição é estreito e muito menor que um rio. Para o julgador criterioso de samba, essa não poderia ser uma questão que poderia, sei lá, ser passível de perda de ponto? Não. Na verdade, a gente escolheu a palavra riacho mais para caber na métrica do que justamente para dizer isso, até porque acho que assim, se a gente... eu não creio que o julgador vá buscar no Google qual é o tamanho do rio Pojuca para ver se é riacho, se não é rio. Acho que isso não tem nada a ver, não. Na verdade, assim, para o tamanho do verso que a gente tinha ali, riacho cabia melhor do que rio, entendeu? Então a gente acabou optando por essa palavra, mas é só uma questão poética mesmo, exatamente. Posso fazer uma pergunta? Imaginei. Vai, da métrica mesmo. E para isso, meu bem? Olha só, o que eu tava, assim, ouvindo os sambas, né, essa semana, por causa das lives, e percebi o seguinte: o samba da parceria do Diego e o samba da parceria do Dudu, eles têm muitas palavras, não sei se técnica é o nome correto. O seu samba é o que tem menos. O seu samba é o que tem menos palavras. Não tem o cardear, não tem aquelas coisas que a gente vê nos outros sambas, que são palavras até parecidas. E aí eu queria saber, né, na verdade,
a direção, o carnavalesco, alguém impôs isso ou não. O seu samba dos três é o mais diferente. É o mais diferente. Porque ele não tem esses termos, ele não tem essa... Então ele é meio que 8 ou 80. Ou ele vai ser o campeão, ou ele não tá nem cogitado, porque ele de fato é o mais diferente dos três. Ele não tem. Por que vocês escolheram não colocar esses termos no samba de vocês? Olha, eu acho que se o meu samba não fosse nem cogitado, ele não tinha nem chegado eu até também aqui, tá? acho. Tinham outros sambas bons que ficaram pelo caminho, que se o meu fosse nem cogitado, tinha chegado no lugar. E Mas aí, enfim. pra você, eu vou discordar. Eu acho que o seu era, dos sambas que a gente tinha à disposição, um dos melhores, porque foi uma safra complicada esse ano, viu? Não, eu também acho um dos melhores. Acho um dos melhores, não. Eu acho o melhor. O melhor, Você tem que achar o melhor, pô. Justamente porque, pelo que eu falei lá no início, a gente optou esse ano por uma leitura um pouco mais leve, menos apegada a realmente palavras e tal, e mais assim, falando das coisas da sinopse de uma forma mais alegórica, mais preocupado um pouco mais com a alegria, com dar leveza, com dar, não sei se a palavra existe, mas desfilibilidade, sei lá. Vocês A partir do momento que você falou, já passou a existir. Ah, isso aí. Então, assim, dá condições de a mocidade fazer um desfile alegre, um desfile leve, um desfile bem carnavalesco mesmo, porque no nosso entendimento é isso que a escola quer e precisa. A gente pode estar errado, isso só o resultado final vai dizer. Mas, enfim, essa foi a nossa aposta, né? É um jogo de aposta. Eu já vou aproveitar, vou fazer uma intersecção de pergunta aqui, antes de eu render continuidade. A gente tem um Império Serrano que acabou de escolher um samba enredo, o Dangô do Sombrio. Que é um samba para cima, mais alegre, com uma força de africanidade, muito em função da religião de maioria da torcida da Grande Rio e da comunidade da bolha do samba, que é o Quitandinha Gerê, que também é um samba bastante para cima. Você acredita que o seu samba, nessa sequência de Império Serrano, de Grande Rio, seria um samba forte o suficiente para a gente poder cantar de forma efusiva e levar a escola no arrastão ao longo desses 70 e poucos minutos que ela vai ter para poder desenvolver esse enredo? Justamente acredito que é o samba forte o suficiente, não, é o samba ideal. Isso aí, vende seu peixe, seu momento. Você, cara, quinta-feira, eu saí de lá muito feliz, assim, não estou dizendo aqui, não estou afirmando aqui que vou ganhar, que vou perder, a gente não sabe, tá? Mas eu saí de lá muito feliz porque, assim, o samba passa e ele não cansa, e toda vez que ele chega no refrão de cabeça é lá em cima, é alegre, e era justamente isso que a gente queria propor, entendeu? Então, assim, acho que esse objetivo nosso foi alcançado. Se é isso que a escola vai escolher para ela, isso aí não compete a mim. Me compete oferecer essa opção. Mas quem acompanhou a disputa presencialmente, quem esteve lá, quem viu quinta-feira passada os sambas na Voz do Nino, sabe do que eu estou falando. O meu samba é um samba que passa e ele não cansa. Entendeu? Ele chega no refrão. A gente acha que caso a escola escolha o nosso samba, com certeza ele vai ser muito cantado a plenos pulmões. Porque você pode até criticar uma parte ou outra de letra que você não gosta e tal, mas a melodia do samba é uma melodia bem leve, é uma melodia para cima. O carro de som canta belíssimamente. É um samba que dá opções melódicas para o Nino, que é um cantor melódico, né? Ele não é um cantor de explosão, ele é um cantor melódico. Dá opções para ele fazer contracantos, cacos interessantes para harmonia. Acho que, humildemente, defendendo o meu samba, que o meu samba é o samba ideal para a harmonia da escola. Tá? Não estou dizendo que a harmonia torce para o meu samba, antes que algum maluco distorça o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu acho que o meu samba é o samba ideal para a harmonia da escola. Tá? Deixando bem claro. Então, assim, e acho que essa minha opinião foi muito bem corroborada com as apresentações do samba ao vivo.
tá? Realmente, assim, o desempenho do samba ao vivo, tanto com o Zé Paulo quanto com o Nino, foi muito acima do que muita gente esperava, e principalmente com o Nino, que era um cantor que até então eu nunca tinha tido muito contato, nunca tinha trabalhado com ele. O Zé já defendeu um samba meu na Estácio, é meu amigo e tal, então o Zé conhece até de outras disputas na Mocidade, onde ele defendeu belíssimamente bem sambas aí do Altair Veloso. Então a gente já sabia o que viria. O Nino, para mim, era, não vou dizer que era uma incógnita, porque é claro que o trabalho dele, mas não de tão perto, não com tanta intimidade. Então, assim, eu fiquei muito positivamente surpreso com o desempenho dele cantando o nosso samba. Cantou pra caramba, fez contracanto, tava à vontade. Enfim, a gente gostou muito e acredita muito que esse nosso samba é o ideal para a harmonia da escola poder fazer um belíssimo trabalho, para a Mocidade ter um desfile muito alegre e muito valente. Show. Renato tá. Ah, tá. O Renato, ele fica parado, daqui a pouco a câmera dá uma aceleradinha. Aí ele volta. Não dá pra ouvir, Renato. A gente não tá Renato, ouvindo. não dá pra ouvir. A gente não tá te ouvindo. Aqui, você tá no mudo. Vou. Agora. Eu tô tentando manter a seriedade, é porque eu fico lendo os comentários e aparece cada Deus. Morreu. Então, endossando isso que você falou, Gabriel, Tá travando pra vocês também? na Tá O semifinal, Rafa seu tá. samba foi O melhor. Renatinho Não, tá. Ah, agora Melhorou. tá travando. Vai. Na quadra e em algumas das eliminatórias. Se bem que esse ano foi bem curtinho, acho que foi cerca de um mês, né? Um mês e pouquinho. Então foi bem mais rápido. E realmente o seu samba foi o que mais cresceu. Dos finalistas, eu acho que é o que mais cresceu durante as apresentações. Foi algo que eu pude perceber. Na semifinal, eu acho que ele chegou ali, sabe, no auge. Ele realmente foi o que melhor se apresentou. E eu queria deixar esse comentário aqui, porque muitas vezes a gente tem impressões iniciais, né? Aí, conforme a disputa vai andando, a gente podemos ter uma noção melhor dos sambas, né? De como que a obra vai evoluindo. Então, acho que o seu samba foi uma representação disso nessa disputa, entendeu? Ele chega na final, forte na quadra, porque ele cresceu bastante. E acho que é muito bacana a gente pontuar isso, né? Às vezes sai um pouco dessa questão de letra, de melodia, porque no fim das contas, aquela energia ali também é um dos... Eu quero acreditar nisso. É um dos fatores que leva a direção da escola a tomar sua decisão. Claro, eu acho assim, pegando isso que você falou por último, se a gente for pegar ponto por ponto de um samba enredo, todos os aspectos que um samba enredo influi e que ele tem, é claro que a gente vai achar um defeito aqui, a gente vai achar um defeito ali, a gente vai achar algo que poderia ser melhor aqui. Isso não só no meu samba, em todos os três, em todos os 11, foram 11, né? Enfim, em todos os sambas a gente vai achar isso. Isso é natural. A gente não teve nenhum samba perfeito esse ano, né? Então, assim, todos os sambas tiveram alguma coisa que teriam que ser pontuadas ou mudadas, ou enfim. Mas assim, aí, mais uma vez, defendendo a minha obra, como eu falei anteriormente, tenho convicção que eu errei um pouco a mão na gravação. Eu botei informação de um pouco da atenção do samba, de função de samba enredo mesmo, tá? Isso foi um ponto que talvez tenha feito a gente não ganhar tanto apoio imediato no dia do lançamento do samba. Talvez se o samba tivesse sido mais bem dado de primeira, a gente teria uma adesão maior de início, mas uma coisa que, assim, isso eu posso garantir, e eu não estou dizendo aqui que o meu samba foi o melhor todos os dias, tá? Todos os dias de disputa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o meu samba não passou mal em nenhum dia. Entendeu? Nem sempre ele foi o melhor da noite. Ele foi o melhor da noite algumas vezes, mas nem sempre. Mas ele não passou mal, não teve um dia que você falou assim, passou mal hoje. É verdade. Entendeu?
diferente de outros sambas que oscilaram durante a disputa. Então, assim, eu não estou aqui defendendo melhor ou pior, até porque eu não acredito nisso, porque o que é melhor para mim pode não ser melhor para você, né? Então, assim, gosto é muito peculiar. Agora, o meu samba certamente foi o mais regular da disputa, o mais que teve uma homogeneidade de apresentações mais sólida, com certeza. Aqui tem uma pergunta que apareceu aqui do Leandro Bicho. Ele pergunta se o tempo curto, será que esse tempo mais curto atrapalhou para fazer a composição? Porque foi um tempo curtinho, né? Vocês não tiveram tanto tempo assim. Isso atrapalhou vocês ou não? Bom, primeiramente deixar um abraço pro meu parceiro Leandro, Leandro da bateria da Mocidade. Grande Leandro, meu parceiro, meu irmão. Fala, bicho! Leandro, atrapalhou sim, cara. Atrapalhou sim, porque, na verdade, o que acontece? Aí vou até tocar num outro assunto. Graças a Deus, esse ano a Mocidade liberou, né, os compositores para disputar aulas e tal. E Sim, isso foi uma quebra de uma hipocrisia histórica que todo mundo sempre soube que a gente sempre fez sambas em outras escolas. Tá aí o Richard, foi campeão ontem na Imperatriz, foi campeão no Império Serrano, tá disputando na Mocidade, e isso é bom para a Mocidade, porque o Richard é cria da Mocidade, entendeu? Então, assim, para também parar com aquela coisa, aí estou usando o Família Mocidade como exemplo, mas eu já vi isso em vários lugares, como se o compositor da Mocidade não presta. Só presta o compositor que veio por fora. O Clarão, o André Diniz, o Lequinho, entendeu? O compositor da casa não presta. Isso é uma besteira. Tem um monte de compositor da casa, da Mocidade, que faz samba em outros lugares. Eu fiz samba na Grande fora da escola. E aí o que acontece? Justamente como a Mocidade foi a última a entregar a sinopse, e a gente teve um calendário muito curto por conta das exigências da Globo, que vai fazer as gravações da seleção do samba, acabou que, assim, muitos compositores já estavam atribulados com outros sambas, outras disputas que já tinham começado. Então, tinha que marcar reunião para fazer o samba. Aí um podia, o outro dois não podia, aí no outro dia três não podia, um não podia. Então, isso acabou que atrapalhou um pouco. Mas não tinha outra solução viável, entendeu? Com essa parada da Globo, a escola perdeu um pouco a autonomia de poder mexer nas coisas, né? Então, isso aí, com certeza, não vou dizer que atrapalhou, mas teria sido melhor se a gente tivesse um tempo maior de pré-disputa, vamos dizer assim. Entendi. Respondido, Leandro. Eu tenho uma pergunta que estava sendo formulada aqui na minha cabeça, que tem um pouco a ver com essa pergunta que o Leandro fez. Eu não sei se a sua resposta seria a mesma, porque assim, você nos últimos 10 anos tem duas composições que para mim são uma das mais importantes para mim enquanto torcedor da Mocidade, porque assim, lá em 2012, quando eu acompanhava a Mocidade, torcia para a Mocidade sozinho, não tinha internet, não tinha o que a gente tem à disposição hoje. A gente não tinha o que a gente tinha hoje. O samba do Portinari, ele era um samba muito precioso para mim. Ele me tocava em um lugar muito, muito particular como torcedor da Mocidade. E você teve o samba de Pernambucópolis em parceria com o Diego, com o Dudu, cada um está em uma parceria na final, ironicamente, a vida tem dessas coisas. Mas, assim, no aspecto geral, a gente teve Sandra de Sá, a gente teve Altair Veloso, Felipe Filósofo, a gente teve grandes compositores esse ano disputando samba na Mocidade. E nenhum dos sambas, e respeitando, obviamente, todos os compositores, mas é algo que eu acredito que os próprios compositores têm essa composição, não foram sambas que eu acredito que vão entrar facilmente na antologia de sambas da Mocidade. Você pontua essa questão do tempo como uma dificuldade para se debruçar com mais possibilidade de desenvolvimento da letra. Mas existiria uma outra razão que você poderia atribuir essa dificuldade de se construir um samba para esse enredo, para essa ideia de narrativa que a Mocidade vai defender em 2023?
Vamos lá. Primeiramente, falando sobre os sambas de 2012, o samba de 2014, para mim, particularmente, toda vez que um samba meu é lembrado, quando é tocado na quadra, quando alguém vem elogiar, eu fico super feliz. Eu tô aqui no meu quarto tem todos os prêmios que eu ganhei ali, tem um de 2012 aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô aqui, ó, Prêmio Poeta. vou falar uma curiosidade antes que você complete. Eu treino todo dia ouvindo samba enredo. Eu postei o seu samba num treino meu e o filho do Portinari começou a me seguir. Eu não sei se ele acha que eu sou alguma coisa da composição, Ó, mas por conta do seu samba. Aqui, Eu ó. achei curioso. Esse prêmio aqui, poeta. E é um samba muito bom. Poeta Eu gosto tanto Toco. desse samba. Poeta Toco, aqui, ó. Diretor de carnaval, José Ricardo. Nosso querido Ricardo Simpatia. Vale a pena lembrar. Então, assim, para a gente foi uma alegria tremenda, assim, ser lembrado. Esse ano, muitas pessoas me atrelam muito até hoje ao Diego, né? É normal, nós fomos parceiros, nós sempre fomos amigos. E um dia eu virei para ele e falei, cara, ele batia na trave todo ano na mocidade, né? Bateu a trave em 2006, bateu a trave em 2007, bateu na trave em 2008. E eu virei para ele e falei, o dia que você fizer um samba comigo. E dito e feito. O primeiro samba que a gente fez, a gente ganhou, que foi o Portinari. Portinari. Então, assim, muita gente até hoje me atrela, me linka ao Diego por conta disso, e é natural, né? Para mim é uma honra. Diego é um grandíssimo compositor e um amigo muito querido que eu tenho dentro do meu coração. Enfim, vou fazer de tudo para ganhar dele esse ano, mas mora no meu coração. Mas assim, eu tô fazendo 10 anos de parceria com o Igor Leal, que se você for levar em consideração sambas disputados, né, até depois que eu saí da parceria do Diego, é o meu parceiro mais frequente, assim, muito embora nem todos os sambas ele tenha assinado. Então, eu estou fazendo 10 anos de parceria com ele. Então, é um ano bastante especial para a gente. Falando de Pernambucópolis, nas 3 parcerias, temos autores de Pernambucópolis. Aí eu vou dar uma declaração polêmica agora. Que é o seguinte: numa parceria nós temos o Diego Nicolau, na outra parceria nós temos eu e o Igor Leal, tá? Que não assinou aquele samba, mas é autor. Hoje em dia a gente pode falar disso, não tem problema nenhum. E no outro nós temos Jefinho, Luquinho Índio e Gustavo Clarão, que também é autor de Pernambucópolis, tá? Então, assim, pra gente... desculpa, se ele ficar puto comigo, Clarão, perdão, mas te tirei do armário, foi mal. Os pombos estão voando hoje. Então, tudo foi liberado. A gente tem que acabar com essa parada, cara. É hipocrisia, hipocrisia. Todo mundo entendeu? sabe. Isso sempre existiu, todo mundo sempre fez. É uma coisa de vaidade muito boba, entendeu? E graças a Deus a mocidade parou com isso. Eu não sei se foi o Marquinho Marino, não sei se foi a direção da ala de compositores, mas um beijo para quem teve essa ideia. Melhor coisa que aconteceu, até porque a gente pode ter presencialmente Felipe Filósofo, Altair Veloso, que é um cara que já ganhou na mocidade, mas veio de fora, e Clarão assinando, entendeu? Pessoas que sempre fizeram samba lá, mas que só agora a galera tá sabendo, porque só agora eles foram liberados para assinar. Então, assim, isso é muito bom. O resto da pergunta foi qual mesmo? Desculpa, me perdi. Me emocionei falando do... Com tantos compositores de excelência como a gente teve na disputa desse ano, o que ia atrelar a essa dificuldade de se construir um samba de antologia para esse enredo. Talvez o próprio enredo, talvez o texto base da sinopse, talvez a dificuldade com o tempo. Seriam fatores exclusivos ou seriam vários concomitantes que impossibilitaram esse destaque de um samba ou 2 sambas assim, com folga? Porque a gente teve... Lineker. Diga. A gente tem sambas que... Vou pontuar. Lógico. A língua. Acho que é... Rapidinho, Gabriel. Antes de você responder, a gente chegou a fazer uma brincadeira. Ih, travou na hora. Meu Deus. Tô ouvindo.
chegou a fazer uma brincadeira lá no grupo. Na verdade, eu joguei lá. Respondendo com um tom de humor, tá? O que faltou para nascer a antologia? Você deu a resposta aqui, né? Antes, lá em Pernambuco, estava todo mundo junto. Vocês se dividiram. Pode ser. Então, mas então, cara, aí assim, eu acho o seguinte, o que faltou? Nem todo ano a gente vai ter um Brilho Cruzeiro do Sul, um Santíssima Trindade, um Elza, que são disputas até que, assim, não vou dizer que não tem graça, porque claro que tem, mas são sambas que despontam já na primeira ou na segunda apresentação, você já sabe, falar é esse, não tem outro. Nem todo ano a gente vai ter isso. E aí o que acontece? A Mocidade vem de enfileirar sambas desse tipo, né? A gente teve uma fileira de sambas desse tipo. 22. Nos últimos anos, né? Então, assim, aí o que acontece? Para mim, um samba antológico não necessariamente é um samba tecnicamente perfeito, porque, por exemplo, a gente já foi campeão do carnaval com sambas que não eram tão bonitos quanto Namastê, por exemplo, que não ganhou. Né? A gente tem sambas lindos que nem sequer voltaram no desfile das campeãs. Eu posso citar um meu, por exemplo. Portinari é um samba lindo, mas o momento da escola não era bom, a escola não voltou. Se a escola tivesse voltado, era um samba cantado na quadra até hoje. Certo? Pernambucópolis já é o contrário. É um samba muito bom, num carnaval totalmente turbulento, totalmente tumultuado, que acabou daquela forma heróica, né? Que a atual diretoria da Mocidade fez milagre em 21 dias, né? Fez um carnaval digno. A gente não pode dizer que era um carnaval para brigar por título, porque não tinha nem condições, né? Era brigar para não cair. E é justamente essa questão que leva esse instante até hoje, né? E não exatamente só a beleza do samba. Então, cara, se a Mocidade faz um belo carnaval, briga nas cabeças, é campeão, ou segundo, terceiro lugar, com qualquer um dos 3 sambas que estão aí, esses 3 sambas vão ser lembrados com a maior alegria do mundo. E aí, assim, uma coisa agora falando um pouco com a minha raivinha de vocês que eu tenho de compositor, a expectativa é a mãe da merda. Então vocês criam uma coisa de vai vir uma antologia. É o Altair Veloso. É o Alguém Diego, marca o Júlio. Marco Júlio. Eu já dei 1000 declarações, inclusive lá no grupo, de que o Altair é um ídolo que eu tenho, assim, não só pelo que ele fez na Mocidade, principalmente pela toda a obra dele em toda a música popular brasileira. É um cara realmente fora da casinha. Eu jamais quero me comparar ao Altair Veloso, porque não tenho nem cabimento. Como diria Bruno Henrique, é outro patamar. Mas, enfim. Então, assim, nem sempre vai vir um Elza Soares, nem sempre vai vir um Santíssima Trindade. E aí, como a torcida da Mocidade é uma torcida muito inflamada, é uma torcida muito ansiosa, é uma torcida que participa, que quer saber, que acaba criando essa... É chata, mas é chata num bom sentido, eu acho. Recebemos bastidores a alcunha de que somos a torcida Chernobyl, tá? Cara, eu sou independente quanto vocês, então sou chato pra caralho, desculpa o palavrão, nessa hora já pode, né? E eu sou botafoguense, né, irmão? O botafoguense é o bicho mais chato do mundo também. Então, assim, eu entendo, tá? É claro que a gente, como compositor, às vezes, quando fica puto com vocês, sim. Porque assim, caralho, mano, o nego tá ali batendo em qualquer coisa. Qualquer coisa vocês dão porrada. Mas faz parte. A gente não vai conseguir nunca agradar a todos vocês. É impossível. Mas, enfim, a gente faz sempre o melhor pela escola. A nossa proposta é sempre entregar aquilo que a gente acredita ser o melhor para a escola. E aí, quem decide tem 3 opções na mão, 3 opções totalmente diferentes para mim, na minha maneira de ver esse ano, né? 3 sambas em linhas totalmente opostas às 3, né? Então cabe a quem vai decidir aí bater o martelo. Mas eu creio que para o que a minha parceria esperava apresentar, né? O nosso objetivo foi mais do que alcançado, que era mostrar um samba, como eu já falei anteriormente, leve, alegre, descontraído, não tão apegado a palavras, a expressões
e tal, mas mais vibrante, vamos dizer assim. E caso, Sem sua ser parceria, pula-pula. e caso sua parceria ganhe, você vai entrar para a história da mocidade como compositor que tem 2 sambas que vão marcar, eu acredito, tomara, espero em Deus e que abençoe a escola de renascimento, digamos assim, né? Porque o desfile desse ano foi um desfile bastante complicado, é notório, todo mundo sabe disso, a gente não está aqui para passar a mão na cabeça, porque, enfim. Mas você tem um samba de 2014, que é um samba de Fênix, de renascer das cinzas, e assim, a gente está numa expectativa muito grande com o desfile do ano na Escola da Mocidade, com 2 sambas, Fênix, praticamente, né? Mas então, aí é que tá, assim. Primeiro, assim, qualquer das parcerias que ganhar tem compositores de Pernambucópolis. Então, qualquer uma das três vai ter, algum vai ter essa honra. Sim. Mas eu, assim, aí você me permite eu discordar um pouco. Eu não concordo que seja um momento de renascimento. Porque, assim, é fato que o carnaval do ano passado não entregou o resultado que se esperava. É um fato, até porque a gente tinha uma expectativa muito grande em cima do carnaval, justamente porque a mocidade vinha de carnavais brilhantes, né? Vinha de carnavais muito bons. Então, diferente de 2014. 2014 nós passamos aí, sei lá, quase 15 anos de carnavais ruins. Entendeu? Que o máximo que a gente conseguia era carnaval regular. Entendeu? A gente destaca aí 2008, 2012 não foi um ano tão ruim, mas a gente vinha de carnavais muito ruins. Então, concordo que foi um renascimento, até porque, assim, eu fui um cara que vivenciei, assim, de perto, um dia pessoalmente, se vocês quiserem, eu conto tudo que eu vivenciei desse momento de transição dentro da escola, porque eu trabalhava na direção musical junto com o Dudu Nobre, então eu estava sempre no barracão, eu vivenciei aquilo ali de forma muito direta, assim, cara, a situação era periclitante, assim, não só de rebaixamento, mas de vergonha mesmo, assim, e você imagina eu vendo a minha escola caminhando por um caminho vergonhoso com um samba meu, entendeu? É Então, traumatizante. assim, absurdo. E aí, em 21 dias, se eu não me engano, a coisa muda de figura, a diretoria atual assume, a torcida abraçou de uma forma assim, que aí vale a chatice de vocês, como é que é, entendeu? É chato por um lado, mas por outro lado também, meu irmão, ninguém fala mal da minha escola não, só quem fala é a gente, vamos aqui e vamos participar. É isso mesmo. E junto com a gente. Uma cidade também que então, assim, eu discordo que seja um momento de renascimento, porque eu acho que o histórico dos últimos da mocidade é muito bom. Tropeço, né? Era bom, mas uma série de fatores ali atrapalharam e a coisa não aconteceu e ficou da forma que foi. Não fez Mas o acho que trabalho certo, né? Não fez o já trabalho passou. certo, né? A gente não pode tirar o momento da escola por um carnaval. Acho injusto, entendeu? Eu acho que não é nem o momento de retomada, não. Eu acho que 2023 é só para a gente poder colocar a cabeça no lugar, né? A escola ver onde errou e tentar não repetir erros, né? E a primeira providência para isso é escolher um bom samba, né? Escolher o melhor samba que se encaixe dentro da proposta. Então eu também concordo com você, não acho que é uma retomada, mas eu acho que é o momento de colocar a cabeça no lugar, ver onde errou, tentar consertar e bora para frente. Mas eu acho assim, de uma maneira bem direta, se você for analisar as escolhas de samba enredo, tá? Esquece os outros quesitos, esquece plástica, esquece segmento. Estou falando escolha de samba enredo da mocidade. Todas as últimas escolhas, e aí eu vou falar uma coisa aqui que é uma opinião minha, totalmente parcial, porque foi uma final que eu perdi e acho que não deveria ter perdido, que foi a de 2016. Tá? Acho que o meu samba era melhor do que o que ganhou, com todo o respeito a quem escolheu, mas acho. Mas de 2017 para cá,
a Mocidade não errou mais Não. em escolha de samba enredo. A Mocidade sempre escolheu o samba que era para ganhar mesmo, né? Então, a gente a gente tem que ressaltar isso, né? A disputa na Mocidade de um tempo para cá, assim, desde 2017 pelo menos, é bem justa. Em relação, desde 2017 até agora, eu acho que esse ano é o ano que está mais embolado ali, que os sambas estão todos mais ou menos no mesmo nível, né? A gente não tem uma preferência, assim, não. Eu adoro isso. Falei, eu acho que assim, a gente tem 3 propostas bem definidas e bem diferentes, entendeu? Resta saber qual é o caminho que E a escola que a quer, né? direção... nenhuma proposta é infinitamente superior à outra. A gente não tem um samba que realmente despontou e fala assim, pô, esse samba é muito melhor do que todos os outros. Não tem. Você vai achar um, eu vou achar outro, Renato vai achar outro, enfim, Lineker vai achar outro. Mas, enfim, a gente não tem aquela unanimidade, assim, de, pô, com todo respeito, agora falando de uma final que eu perdi, mas perdi na moral. Santíssima Trindade. Não tinha o que fazer, né, irmão? Era um samba, era aquele ou aquele. Entendeu? Como é que vai jogar um samba daquele fora? Não Entendeu? Não tem tem como. como. Então, assim, esse ano a gente não tem isso. A gente tem 3 propostas boas, totalmente diferentes, Diferentes. com linhas bem definidas, e resta saber qual é o caminho que a direção da escola vai querer tomar. É isso. Bom, E eu espero que seja o caminho do meu samba. Ai, meu coração! bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Não, Eu tenho uma De última. novo? Diga. O Gabriel, ele falou muito sobre a Vai. qualidade, sobretudo, da melodia do samba. E eu tenho bastante que concordar com você, principalmente por 3 aspectos. Eu estou aqui com a letra na minha frente e a minha última pergunta tem a ver com isso. Os 3 momentos que eu destacaria em melodia do seu samba seria a transição melódica do pó de argila para toda a lida, que aí engata no forrozinho bem interessante, que eu acredito que, sendo o samba escolhido, pode dar uma bossa gostosa com a bateria. Tem também o trecho de A Vida, o jogo de xadrez no meu sertão, que eu acho muito bonito, que é o início da segunda estrofe, que eu acho que começa muito. E aí tem a última, que seria a respeito do São João, que é Fogueiras e Balões. Como nesse que eu pontuei, que são trechos que têm uma estrutura melódica que chega no coração pela qualidade das notas que são sequenciadas, entendeu? Então, assim, eu acho que foi algo muito bem pontuado por vocês, porque você tem isso na primeira estrofe, tem isso na segunda estrofe, inclusive, em 2 momentos. Então, eu queria saber de você como foi o processo de feitura da melodia do samba, não da letra nesse momento. Então, na verdade, isso é uma questão que muita gente pergunta, não só sobre samba enredo, mas sobre composição em geral. Tem muita gente que acha, quer dizer, deve ter gente que faz assim, mas eu creio que não seja a maioria, que é feita letra e melodia separada. E não é assim, pelo menos no meu caso, e no caso dos meus parceiros, e aí eu estou falando de Igor, mas também estou falando de Diego, estou falando de outros parceiros que já tive, Jefinho também, já fez samba comigo, que, assim, a gente meio que... A coisa vem junta, sabe? As palavras junto com a melodia. A gente faz cantarolando. Eu normalmente fico com um cavaquinho na mão ou até um violão. Prefiro compor no violão, mas enfim, sempre com um instrumento de harmonia na mão, para a gente já ir meio que tirando o acompanhamento, vamos dizer assim, a grosso modo, do samba. Mas a coisa as palavras vêm vindo já meio que encaixada na melodia. É claro que depois a gente passa uma lixa, né? Tira um excesso aqui, um pronomezinho que sobrou ali, um plural que pode ser singular aqui. Sempre passa depois um pente fino, vamos dizer assim. Mas o processo de criação da melodia, no meu caso, é atrelado à letra, tá? Eu não faço... Eu até consigo letrar melodias, mas musicar letras é uma coisa que é muito difícil. Porque você tem que encontrar uma métrica perfeita musicalmente para aquilo que a pessoa escreveu. É muito complicado.
Então, normalmente, as duas coisas vêm ao mesmo tempo. Como eu falei, assim, eu estou fazendo 10 anos de parceria com o Igor Leal. Então, assim, é um compositor que eu tenho muita intimidade para compor junto, né? Então, assim, a gente já tem, por exemplo, a Portinari é toda do Diego, sozinho. Mostrou pra gente, a gente falou, cara, vai mudar o quê? No máximo, agulhamos do Igor, de compositores já com uma certa intimidade. Então, a coisa flui bastante. Ainda contando com a ajuda de e, e tornar público que eu fui muito surpreendido pelo senhor Rodrigo Medeiros. Caraca, mesmo. Fala agradecer. Até o coisinhos feito à mão. Cara. E eu não sabia que ele era assim, que, pô, ele é filho do Jorginho Medeiros e tal, mas esse ano a participação dele no samba foi fundamental. Em outra frase, vai costurando em outra frase. Pô, legal, canta assim. Não, vai por aqui e tal. Uma coisa que é uma característica também dos meus sambas, Pernambucópolis, é assim, eu gosto de fazer uma segunda mais dolente. Quando o meu samba está em tom maior, quem é músico ou quem entende um pouquinho de música vai entender, é uma característica. É um momento de descanso mesmo, assim, de, tipo assim, o samba tá todo lá em cima, agora vamos descansar para que a gente possa, na hora de voltar para o refrão, voltar com o refrão bem pegado. Se você mantém o samba lá em cima o tempo inteiro, primeiro, você cansa a sua escola, segundo, com meia hora de desfile ninguém tá cantando mais nada, e terceiro, você tira totalmente a explosão do refrão, entendeu? Você tira aquele momento, o silêncio que precede o esporro, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. É tudo, uma costura mesmo. Uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra. Mas nasce junto, melodia e letra. A pergunta foi nesse sentido porque eu li recentemente um artigo sobre como a Adele ela costuma compor a melodia das músicas dela. E esse estudo feito pela Universidade de Princeton, parece, ele chegou à conclusão de que ela usa uma sequência de notas que cria uma melodia que parece que ativa regiões do cérebro que criam uma conexão maior com as pessoas que estão ouvindo a música. E quando eu ouvi esses trechos do seu samba, tem o samba do Diego também, da parceria do Diego, que tem trechos que para mim, em momentos muito, muito particulares assim, me remeteu a esse artigo que eu li. Porque são trechos que realmente têm uma melodia diferente do resto do samba, que é uma coisa mais redonda, assim, sabe? Parece que chega no coração de uma maneira mais fácil. E aí eu achei curioso como é que vocês criaram essa estrutura. Eu acho assim, eu não sei as outras parcerias, eu creio que cada uma tem o seu processo de criação, porque muito embora eu já tenha composto com parceiros de ambas, cada momento é um momento, né? Enfim, nunca compus com o Ricardo Simpatia, nunca compus com enfim, outros parceiros que estão no samba do Diego. Então, cada encontro é um encontro, cada momento é um momento. Mas falando especificamente da minha parceria, a gente sempre foi muito preocupado em, inclusive na melodia, trazer um pouco do enredo, né? Trazer um pouco do regionalismo, da forma de cantar. Então a gente pensou sim em ter passagens no samba um pouco mais forroseadas, um pouco mais com características nordestinas, de música nordestina e tal. Isso foi uma coisa intencional que a minha parceria leva bastante em consideração na hora de fazer. Muito bem. Foi? Mas aí, vou dar o telefone do presidente Flávio para você ligar para ele, falar tudo isso que você falou para mim para ele. Fala, pô. Me dá essa moral aí. Eu acredito que ele vai... Liga pra ele e fala, presidente, o samba do Gabriel me lembrou um artigo, pô. Foi bonito isso. Manda o artigo. Vai salvar, Renatinho? Vai salvar esse vídeo aí que eu vou postar.
Bom, acho que Bom, conseguimos conversar e trazer algumas dúvidas pertinentes ao samba, né? A gente teve uma conversa muito fluida aqui. Em alguns momentos, as perguntas que nós idealizamos se confundiram com os questionamentos que chegaram. Acho que isso é muito bacana. Isso mostra aí uma qualidade do Gabriel que a gente sempre brinca, né? A gente torce pro samba do Gabriel chegar na final, claro, com uma Porque ele brincadeira, para poder estar rende. aqui e a gente conversar com ele. Então a gente realmente fica muito feliz porque o papo flui. Então agradecer ao Gabriel, se você quiser fazer algumas considerações finais antes da gente encerrar. Gabriel, Ah, tem, Jana? Fala. eu quero. Não, assim, é porque é uma consideração final. Gabriel, eu vou escolher o samba da mocidade. Por que que eu devo escolher o seu samba? você deve escolher o meu samba porque o meu samba, dentre as três propostas, é a mais adequada para o momento que a sua escola se encontra. Sua escola precisa de um samba alegre, a sua escola precisa de um desfilante feliz, cantando um samba leve, um samba carnavalesco. E o nosso samba tem essa pegada. Se o senhor, se a senhora, minha presidenta, esteve na quadra do... É porque eu ia falar diretamente com o presidente Flávio, mas não faz Sou eu que vou escolher samba. se a senhora, minha presidenta Janaína, esteve na quadra, ou se a senhora consultar quem esteve na quadra, a senhora vai saber que o nosso samba foi o mais regular durante a disputa. Foi o único samba que não deixou a bola cair em nenhum dia. Eu não estou aqui dizendo que foi o melhor dia tal, porque isso é relativo, eu sempre acho que foi, mas enfim, entendo que nem sempre acha, mas não tem um dia que você vai dizer assim, e hoje o Igor Léo, ou o Gabriel Teixeira, ou o Cristiano Plácido, passou mal. Meu samba não passou mal em nenhum dia. Então, se ele não passou mal em nenhum dia, no dia D, ele não vai passar mal. Muito Entendeu? bem. Se a senhora quiser, a senhora faça as alterações que a senhora achar necessária. Se for do seu agrado, está tudo certo. Mas o meu samba bota para ferver, para não dizer uma palavra diferente. Tá tudo anotado para eu cobrar depois, caso ele vença. E ela cobra, hein? Pode cobrar. Os Era olhos só de isso. lince do grupo é a Jana. Oi? Os olhos de lince do grupo é a Jana. As horas de início e a língua do diabo. Acho que eu vou até usar no meu Twitter agora isso. Olhos de lince e língua do diabo. Gente, pô, feliz pra caramba de estar aqui falando com vocês sempre. O Renatinho sabe que eu atendo com o maior prazer mesmo, porque eu gosto de falar de mocidade, independente de disputa. Se vocês quiserem me chamar outro dia para falar de outra coisa de mocidade, eu vou ficar felizão, porque é um assunto que eu amo, é a minha escola de coração, é a minha escola de vida. Eu cheguei na mocidade muito novo. Os bastidores de 2014. A gente conta um dia, um dia a gente conta. A mocidade é minha escola de vida, assim, eu cheguei na mocidade muito novo, no final da minha adolescência, e assim, eu sou músico, sou cantor, vivo tocando na noite, e muito do que eu aprendi, muito do que eu uso hoje no meu trabalho para ganhar o meu dinheiro, eu aprendi dentro da escola, eu aprendi no palco da escola, eu aprendi com as pessoas da escola. Então, assim, eu tenho uma satisfação muito grande em estar participando, em estar chegando à minha 7ª final, com 2 vitórias. Então, espero que não seja uma quinta derrota, espero que seja uma 3ª vitória. Então, assim, mas se você for parar para pensar, assim, na minha trajetória individualmente, eu tenho acho que 9 ou 10 disputas e cheguei a 7 finais, pô, isso É muita coisa. é bastante louvável, né? Eu fico super feliz e super agradecido por tudo que essa escola fez por mim e faz até hoje, porque se eu tenho portas abertas aí no mercado do samba, mundo afora, eu devo a 2 instituições, a Mocidade Independente de Padre Miguel e ao Grupo Dose Certa, ao qual eu fiz parte e realmente aprendi muito ali dentro. Mas a Mocidade foi o meu berço, então, assim, para mim é sempre um prazer estar falando de mocidade, estar vestindo mocidade. Minha casa é toda mocidade para cima e para baixo. Então, fico muito feliz de estar aqui falando com vocês, muito feliz de estar podendo, de repente, estar tirando uma dúvida a alguém que gosta do samba, mas teria uma ressalva por uma parte ou outra, estar podendo aqui ter esse espaço de convencimento, né, vamos dizer assim, de explicação. É muito importante para a gente, acho que o compositor tem que valorizar isso. Porque, cara, a torcida é a parada principal, assim, acho que a mocidade,
claro, a gente sabe, a Mocidade é uma escola que tem a sua diretoria, que tem o seu presidente, que tem o seu presidente de honra, tem seu patrono, mas a Mocidade é da torcida, é uma instituição cultural que é da torcida, né? As pessoas vão passar e a torcida vai ficar. Então, assim, muito embora às vezes a gente xingue vocês, a gente fique revoltado com alguns comentários, mas é maravilhoso poder estar trocando essa ideia com vocês, participando dessa brincadeira tão enriquecedora, e é uma brincadeira cultural, é uma brincadeira em prol da cultura popular brasileira, em prol do carnaval. Então, assim, a gente sabe que torce para o samba A, torce para o samba B, torce para o samba C, mas o final é sempre o mesmo. A gente sabe que o samba que ganhar, a galera vai ter que cantar. Então, eu sou um compositor que, meu irmão, eu perco uma final no dia seguinte eu já estou no evento da escola normal cantando samba, e isso quem me conhece sabe disso. Não tenho tempo ruim, não. Mas dessa vez quero muito ganhar, quero mais ganhar do que os outros anos. Ui! Isso é porque você não é mocidade, cara. Você é mocidade. E é muito importante sempre pontuar isso, porque eu vejo muita gente comentando sobre mocidade nas redes sociais e parece que estão torcendo para a mocidade só quando a mocidade está bem, quando a mocidade está por cima da carne seca. Cara, quem ama a mocidade vai amar a mocidade, como a gente passou por quase 15 anos de penúria, e os áureos tempos e os momentos de uma retomada da história de qualidade da escola de 2017 para cá. Então, assim, tem que amar a escola independente, porque é o pavilhão que, no fim das contas, a gente está defendendo todo o seu ponto de vista, e é muito bonito você colocar isso, né? Você perdeu o samba, mas amanhã você vai estar lá cantando o samba que ganhou, porque você claro, é mocidade. Quem é mocidade de verdade não tem essa. A gente abraça o que a escola decidir, até porque não nos compete. Não somos nós que escolhemos, né? Então, é isso ou isso. É isso ou melhor abandonar. Então, cara, queria agradecer aqui, primeiramente, Renatinho, Jana, Lineker. Obrigado por esse espaço. Obrigado pelas perguntas. Às vezes a gente fica assim, pô, será que eles vão perguntar aquilo? Será que eles vão perguntar aquilo outro? Mas é bom que pergunte justamente porque para que a gente possa elucidar esses pontos que ainda são, de repente, alguma dúvida na cabeça de alguém. Queria agradecer imensamente também à direção da Mocidade por mais um voto de confiança, mais uma final chegada, mais uma oportunidade para talvez ser o samba da escola no ano de 2023, que é aquilo que é o nosso objetivo, que é o que a gente se propôs desde o início e é o que a gente quer e acredita. E quero agradecer também os meus parceiros, cara, que sem eles, eu falo muito de mim de vez em quando, né, mas sem meus parceiros nada é possível, cara. Igor Leal, meu irmão de vida, já falei dele aqui, estamos fazendo 10 anos de parceria, é um cara que, muito embora tenha ido assinar em outras escolas, nunca deixou de fazer samba na Mocidade, está sempre lá, de alguma maneira. Esse ano eu consegui convencer ele a assinar o samba, graças a essa decisão acertada aí da direção. O Rodrigo Medeiros, meu irmãozinho Jorginho Medeiros, que já não está mais entre a gente, que é um dos caras que você vai chegar na Mocidade, vai perguntar sobre o Jorginho Medeiros, 10 entre 10 pessoas vão falar para você, cara, é um dos caras mais gente boa dessa parada aqui. E hoje está fazendo samba com o filho dele, com mais uma possibilidade de ser campeão. Tendo sido campeão ao lado do pai, agora com a possibilidade de ser campeão ao lado do filho. Pô, isso não tem preço, cara. Isso é uma parada muito maneira. Cristiano Plácido, que é um cara aí também da antiga, que bate na trave pra caramba na Mocidade. Já tá na hora de ganhar um samba, Cristiano. Tomara que seja esse ano. Que é um moleque também incansável, cara. Dois moleques também que não param, três, na verdade, que não param um segundo. Bruno Serrinho, Guto Listo, Gilberto Monteiro, correria, pau pra toda a obra, estão aí trabalhando pra caramba essa semana, trabalhando pra caramba na quadra. São caras que são muito importantes pro andamento do nosso processo na quadra, que foi justamente o forte do nosso samba, o trabalho de quadra. Então esses caras são craques aí nessa parada. Wilson Paulino também, que dá uma moral pra gente aí um pouco mais distante, mas vai estar presente aí na final do samba com certeza, que é um cara também que a gente tem que agradecer. Paulo Beckham, que é um amigo querido que também dá uma moral pra gente, ajuda pra caramba, que não é o Beckham do ano passado, é outro Beckham. Por isso que a gente riu aqui em conjunto, você percebeu, né? Então, cenas para outra live. A gente faz uma live só sobre o outro Beckham. Aquele ali, meu Deus do céu. Enfim. Então, assim, tem que agradecer esses caras, porque
É claro que às vezes acaba o nome do Igor, por ser um compositor consagrado, ficando de frente, acaba eu um pouco mais, por ter um pouco mais de convivência na mocidade, ficando mais de frente nesse diálogo com vocês, mas salientando que esses caras aí são tão importantes ou mais que nós, cara. Porque sem eles esse trabalho de quadra não seria tão bem feito, tão perfeito quanto foi. E com certeza o trabalho de quadra foi o que trouxe a gente até aqui. Então, caso o nosso samba seja campeão, esses caras são. Eu vou levar aqui pro resto da minha vida. Caso o nosso samba não seja campeão, de qualquer maneira, eu tenho que agradecer a eles, porque sem eles a gente não poderia nem chegar no final. Bom, é isso, né, galera? Agradecer ao Gabriel pela disponibilidade de sempre. Desejar boa sorte, né? Não sei como que será, se a escola vai fazer live, como que a gente vai poder acompanhar isso. Eu, particularmente, estarei lá na quadra, mas espero que tenha live, tá, dona Cidade? Porque tem muita gente querendo acompanhar, fica aqui o apelo. E aí, enfim, desejo boa sorte, vou estar lá para prestigiar a final, claro. E, quem sabe, né, ver o seu samba ser campeão. Vamos ver. Boa sorte lá. Ô, tomara. Que os anjos digam amém nesse momento, que esse ano eu tô querendo mais que os outros. Eu tenho muito carinho, cara. Eu tenho muito carinho pelo estado do Pernambuco. Enfim, é um estado que é muito especial para mim. Tenho grandes amigos lá. Uma estava até aqui na live. Comentou a Bessa aqui, que é a tia Dinho, que é lá de Pernambuco, lá do bairro do Pina. Tia, beijo. Enfim, eu tive um período da minha vida onde namorei uma pernambucana e a gente criou laços, assim, até hoje somos muito amigos. Então a gente criou laços muito, muito fortes e eu tenho muito carinho pelo estado de Pernambuco. Então tudo que fala de Pernambuco eu tenho uma ganinha a mais, porque é um tema muito especial pra gente. Muito obrigado, viu, Gabriel, pela disponibilidade de sempre. Valeu, gente. Beijo. Um abraço. Calma aí que eu vou... Tchau, tchau. Antes de encerrar, gente, eu vou remover o Gabriel pra gente fazer... Ai, meu Deus, o celular tá travando. Acho que eu já sei. Se eu deixar, eu fico aqui. Pô, fala até amanhã.